Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Muito boa tarde, avançamos para mais um Falando com. Esta semana entrevistamos Ananias Quintano, presidente da União de Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras. Foi eleito nas autárquicas de 26 de setembro deste ano e é o nosso convidado, Ananias Quintano. Obrigado por ter aceitado o convite para esta conversa. Obrigado por esta oportunidade. Ora, dou as boas-vindas também ao José Faustino, diretor da DNFM, jornalista, e que vai também participar nesta... vai-me ajudar nesta tarefa de entrevistar o Ananias Quintano. Boa tarde, José Faustino. Boa tarde, é o final desta ronda que fizemos pelos novos eleitos, que constituem de algum modo alguma surpresa por terem sido eleitos, embora, como já vimos em alguns casos, e talvez hoje a surpresa não seja assim tão grande, mas é novidade e por isso nos propusemos entrevistar todos os casos. Hoje é o último, não é, Sérgio? Parece-me que não há... Ficamos por aqui. Muito bem, vamos avançar então com esta conversa com o Ananias Quintano. Ora, o PS conquistou à CDU a presidência da Junta, aliás, da União de Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras. Ananias, já passou algum tempo, daqui a bocadinho há quase 2 meses que passaram as eleições, mas eu ainda assim gostava de ouvir sobre os resultados eleitorais. Foi uma vitória por 28 votos. Certo. Boa tarde, José Faustino, ao Sérgio e aos ouvintes da DNFM. Foi uma vitória por 28 votos. Fizemos um trabalho que eu considero belíssimo. Contactámos a população quase, não digo pessoalmente, mas na rua, e percebemos que havia alguma fezada e as pessoas queriam alguma mudança. Portanto, para mim não foi grande surpresa o facto de ter ganho. Por 28 votos, penso que nós teríamos muito mais votos se não houvesse a abstenção que houve. Foi enorme. Portanto, estou satisfeito e foi uma vitória que certamente muita gente não esperava, visto que a freguesia da Malagueira, excetuando um mandato com Luísa Baião, já lá vão muitos anos, tem sido sempre da CDU. Por isso torna esta a vitória mais importante? A vitória importante é o facto de os eleitores acreditarem em nós e ser, na verdade, da maior freguesia do Alentejo, que eu penso que é mesmo a maior freguesia do Alentejo. José Faustino. José Faustino, peço-lhe que ligue o microfone. Sim, peço desculpa. Eu faço aqui uma declaração de interesse, sou amigo do Ananias há muitos anos e não vale a pena aqui fazermos nenhum teatro, tratamos por há muitos anos, não vamos agora estar aqui com coisas. Bom, eu há pouco dizia que as surpresas que havia, houve surpresas e não houve. Na realidade, o Partido Socialista, comparativamente a 2017, teve o mesmo número de eleitos na União de Freguesias. Tinha 4, continua a ter 4. E ainda assim, teve menos 110 votos que em 2017. Embora tivesse tido mais 99 votos do que teve para a Câmara. Portanto, houve mais 99 eleitores que votaram no Partido Socialista para a freguesia. Houve aqui, como sabemos, uma grande alteração na composição das juntas e tudo isto com novos partidos que apareceram, ligações e tudo mais. A minha pergunta, muito direta, era se tu esperavas isto quando candidataste, esperavas ser mesmo eleito presidente da junta ou não? Zé, as dificuldades eu sabia que eram grandes, como já disse, uma freguesia que está há tantos anos como o CDU, normalmente quem está no poder tem alguma vantagem, até porque, se nós formos ver, muitas daquelas associações, muitas das recreativas, culturais, etc., são constituídas por muita gente da CDU. Portanto, sabia que era extremamente difícil, mas no fundo acreditava, até porque, modéstia à parte, sou uma pessoa, pelos meus anos de serviço na escola,
muito conhecida, e se calhar deu-me alguma vantagem para poder conquistar a freguesia. Mas ajuda-me lá só aqui. Tu eras elemento eras membro, deputado da Assembleia Municipal, mas não eras da Junta. Não. Eu fazia parte no anterior mandato, era o líder do PS na bancada da Assembleia Municipal. Portanto, fui o primeiro candidato há 4 anos. Portanto, e saí da Assembleia para vir concorrer à Junta, de facto. Portanto, a Junta de Freguesia é uma novidade para ti. Para mim é uma novidade e aceitei, porque, como disse há pouco, eu nasci aqui, certamente hei de morrer aqui, e queria fazer alguma coisa pela gente que está perto aqui de nós. Vamos ver se isso é possível. Com esta composição, que a Junta, que a Assembleia ficou, a Assembleia de Freguesia, 4 do PS, 3 da CDU, 3 do PSD e do CDS, depois 2 do movimento Mudar Évora, né? Cuidar de Évora, e um do Chega. O Bloco de Esquerda, curiosamente, perdeu um eleito que tinha. Bom, nisto ninguém tem maioria, portanto já sabemos, claro, na entrevista da semana passada, noutra freguesia, que também ganha pelo Partido Socialista, também com alguma surpresa. Houve um mecanismo, não vale a pena estarmos agora aqui a falar muito nele, em que foram elegendo a Junta por método nominal, 1 a 1, e conforme elegiam um efetivo, ele deixava de pertencer à Assembleia e entrando outro, e portanto a Junta neste momento é composta por 5 elementos do Partido Socialista. Tu preferes esta configuração, independentemente de ser legal ou não, isso está para ser analisado, sim, ou preferias, como se costuma fazer nestas coisas da política, fazer formalmente um entendimento com um ou outro partido? Tu aqui, por exemplo, podias, ou com o CDU, ou com o PSD, podiam ter maioria, não é? Claro. Mas vamos do mesmo modo que é menos provável que o Chega e com o Movimento, em conjunto com o Partido Socialista, mas havia aqui opções de entendimento. Sim. E só acontece esta questão do nominal, porque nós eu convidei primeiro a CDU, convidei depois o Movimento e convidei depois o PSD. Portanto, nenhum dos partidos se mostrou disponível para integrar o Executivo da Junta. Apenas o PSD nos disse que aceitaria, não iria para o Executivo, mas aceitaria ficar com a mesa da Assembleia. E foi isso que fizemos. Portanto, para mim, teria sido importante que um dos outros partidos aceitasse, pelo menos, ter um elemento no Executivo. Mas o PSD, ficando com a presidência da Assembleia, e assume de algum modo, ou de alguma forma, alguma responsabilidade com vocês de viabilizar algumas coisas, digamos, há algum acordo em que há mais alguma aproximação ou não? Portanto, o facto de presidirem a Assembleia não lhes dá qualquer obrigação, nem qualquer a única vantagem. Dois pontos foi o seguinte, foi que, portanto, ficando eles com a mesa da Assembleia, eles votariam a favor deste Executivo, da tal votação nominal e fazendo a substituição. E que seriam ouvidos, mas isso todos são ouvidos, com certeza, e estão a ser ouvidos, sobre o plano de atividades e orçamento para os anos seguintes. Portanto, o nosso compromisso é, ouvir o PSD e tentar colocar algumas propostas no Executivo da Junta em relação ao plano de atividades. Estiveste na Assembleia Municipal, já acompanhas a vida política há muito tempo, pela parte de dentro, até à ruptura da chamada geringonça com o Orçamento de Estado, com a aprovação do Orçamento de Estado, digamos que o entendimento preferencial a nível do Partido Socialista era com a esquerda, a constituição da tal geringonça, portanto com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Curiosamente, e portanto estas eleições dão-se, estas conversas todas dão-se antes
de acabar, vamos dizer, de a geringonça. Curiosamente, não sei se é impressão minha, se não, ou pelo menos agora aqui é mais um caso, em que tendencialmente o PC teria mais apetência para se entender com o Partido Socialista, a menos que já andassem a pensar em se tornar de facto um partido de luta como já foram, um partido de protesto mais do que um partido de poder, e de facto estavam já a posicionar dentro daquilo que se vieram a posicionar. Qual é a leitura que fazes disto? Não, eu não sei, a leitura, eu penso que não se pode, na minha opinião, traduzir esse entendimento de geringonça para a questão da junta, pelo menos desta. Agora, o que é facto é que, perentoriamente, a CDU recusou a integração em qualquer, fosse executivo, fosse mesa da Assembleia, fosse o que fosse. Portanto, evidentemente que eu não tenho aqui, digamos, preferência em relação à CDU, em relação ao PSD. Confesso que preferia que fosse com o PSD por uma razão simples, que a CDU está lá há tantos anos, na junta, e falo da junta, está lá há tantos anos, provavelmente seria melhor haver ali, digamos, um vento novo. Só isso. Ananias Quintano, deixa-me fazer... Sérgio, força. Não, ia perguntar, quando a CDU não aceita, enfim, fazer parte da solução, uma vez que o PS ganhou com a maioria relativa a esta união de freguesias, quando a CDU não quer fazer parte da solução, acha que, como eu vi num comunicado do PS, acha que está a querer paralisar a constituição do Executivo, ou teve esse objetivo? Não, eu acho que não. Eu acho que, não sei, acho que houve ali um choque que eu penso pela reação que eu vi dos elementos da CDU, por exemplo, no final da noite, quando foi a contagem de votos, foi uma reação de não vou dizer desilusão muito grande. E isso pode ter contribuído de certo modo para que depois eles mas não me parece que houvesse assim nada. Não me parece que fosse para paralisar, não me parece. Se esta... Agora, diga. A não ser que quisessem ficar com dois de PSD, 2 CDU e ficarem com o presidente, também podia ser. Se o Tribunal, enfim, der razão aos eleitos da CDU, que já apresentaram uma ação para impugnar a constituição do Executivo, se o Tribunal der razão à CDU, está criado aqui um impasse, como é que se resolve este? Vamos lá ver. A CDU impugnou, fez 2 tipos de impugnação. A primeira foi à Junta de Freguesia e ao Executivo da Junta, querendo que houvesse um novo Executivo, e foi a mim, pessoalmente, portanto, para a perda de mandato. Eu penso que esta não tem qualquer cabimento, a perda de mandato, não, nem pensar nisso. Em relação ao Executivo, há exemplos neste país e nestas eleições em que há exemplos de executivos deste modo, em que, por exemplo, a CCDR do Norte deu um parecer favorável em relação a uma situação deste tipo. Por exemplo, o Porto, o Rui Moreira tem um executivo do Porto mais um elemento do que tem na Junta. E não há por aí nenhum... Na Assembleia. Tem na Junta, eu penso que ele tinha 6 eleitos. 6 eleitos. Numa junta. Tinha 6 eleitos numa junta. E no executivo estão 7. Portanto, e a CCDR Norte deu isto como bom. Agora, qualquer juiz pode entender que não é bem assim. Mas a impugnação do Presidente foi só no caso da vossa junta ou foi também Não, das duas. Das duas. Mas duas. qual o motivo? Porque a impugnação do Presidente é porque? Não sei. A perda de mandato porquê? Por ter ganho? Sim, é uma linha que eles falam do decreto do 169, acho eu, que não tem nada a ver com as eleições, nem aquilo que lá está exposto não tem nada a ver com tudo que se passou. Portanto, acho que é só também aí entre aspas, para chatear. Em relação se tiverem razão da impugnação, teremos que voltar a negociar, terá que algum partido ceder ou não. Afasta a realização de novas eleições. Sim, acho que é um disparate de novas eleições. Lembro que há 4 anos, para a constituição daquela junta e da outra, houve algumas 7 interrupções.
5 ou 7 interrupções, não me lembro bem, para chegar a algum consenso. Eu estou convencido que se houver uma nova, se tiver que haver uma nova eleição do executivo, que algum dos partidos certamente que não irá deixar arrastar as coisas. Há bocado dizias que havia uma preferência, talvez, pelo PSD, porque, como eram tanto o PSD como o PS oposição na União de Freguesias, e o PC era poder, portanto havia um refrescamento. Ora, havia novidade, há a possibilidade de haver novidade de novas propostas. Agora, quais são essas propostas que vão surgir, naturalmente, propostas pelo Partido Socialista, e espera-se que o PSD também possa acrescentar algumas novidades. Não é? Sim, aliás, nós obrigatoriamente nós temos que ouvir a oposição para fazer o orçamento do ano 2022. Mas independentemente de ter que ouvir ou não, nós ouviríamos sempre. Portanto, e certamente que se houver propostas que se enquadrem naquilo que nós pensamos também, que elas irão para o plano de atividades, venham elas de onde vierem, e que melhorem, digamos, as condições da população. Nós temos ali é uma freguesia muito grande, muito grande. Nem eu próprio sabia bem alguns pormenores da dimensão da freguesia. Uma freguesia que tem um orçamento de 500 mil euros, digamos que não é rigorosamente, é muito pouco para a dimensão que tem, e que tem muitos problemas, tem problemas sociais, enfim, de classes, que tem pessoas de classe média alta, como tem, enfim, como tem sem abrigos, porque tem. Portanto, digamos que não é fácil esta gestão. Portanto, é olhar para as condições sociais de muita gente, este é um dos objetivos, é a limpeza da freguesia, tentar mantê-la sempre dentro do que for possível, limpa, e diga-se neste aspecto que estou surpreendido pela positiva com os últimos meses do trabalho da Câmara, que tem, na verdade, estado nas freguesias e a limpar. Agora é preciso, de facto, que as freguesias possam manter essa limpeza. Outras questões são, de facto, as escolas. As escolas, algumas, têm muito poucas condições. Há necessidade de investir nas escolas, nas primárias, mas, sobretudo, há uma coisa que eu tenho visitado nestes dias, toda a freguesia, a agenda está carregadíssima, tenho ido às escolas todas, tudo o que são associações culturais, e fiquei chocado com o que se passa numa sede de agrupamento que é a Manuel Ferreira Patrício. Quer dizer, eu acho que é uma situação degradante, chove por todo lado. Há cabos elétricos ativos que estão presos com plásticos, e eu penso que alguém terá que olhar para isto, porque qualquer dia... Desculpa interromper-te. Não é uma escola nova. É uma escola relativamente nova. Penso que ela já terá os seus 15 anos. Entre 10 e 15. Tenho ideia disso. Anos. Só que, de facto, há ali qualquer coisa que, pronto, aquilo, se calhar quem pegou naquilo não tinha capacidade para isso, não é verdade? As coisas começaram a deteriorar-se, começou a não haver o cumprimento do que estava estipulado, e o que se vê neste momento é que há 15 dias, a última vez que choveu, o auditório da Ferreira Patrício parecia uma cascata. Mas o problema é que aquilo é de facto grave, porque há ali situações perigosas. E falo dos cabos, que eu estive lá a ver aquilo tudo, cabos enrolados e molhados, e que é um perigo. Quer dizer, isto de facto tem que se alertar. Eu já alertei ainda, falei com o Presidente da Câmara no sábado, por acaso, juntámos e falei nisto, e ele diz vai resolver, mas de facto, eu acho que antes que haja ali qualquer coisa de grave, tem que se resolver. Mas as juntas de freguesia não têm grande espaço de manobra, não é? Para corrigir esses problemas. Eu quando falo nos objetivos do Executivo da Junta, há aquelas pequenas reparações, há aquelas pequenas limpezas que nós podemos ir fazendo. Agora, tudo o resto tem que ser a pressão que nós possamos fazer sobre quem pode decidir e quem pode fazer, quem é normalmente a Câmara, ou noutros casos será a Educação, noutros casos, enfim, mas normalmente a Câmara, claro. Mas, de qualquer modo, um orçamento de €500 milhão
acredito que seja pouco, não é? Depende, lá está, depende das funções e dos objetivos que se proponham fazer. Ele tem que ser, este dinheiro tem que ser aplicado em algum sítio, em alguma coisa tem que ser feita. Não, mas evidentemente. Eu reparo, o tal milhão de euros, 200, pouco Meio mais milhão. de 200, meio milhão, pouco mais de 200 mil euros são para pessoal. Sempre penso 205 mil euros, para assim, são para pessoal. Portanto, Então, mas qual é o quadro pessoal da freguesia? Ele tem 3 assistentes operacionais, tem 5 assistentes administrativos e tem um técnico superior. Esse técnico superior está na Biblioteca da Horta das Figueiras, que é um polo da Biblioteca Pública de Évora. Portanto, esse técnico superior só está a trabalhar na biblioteca. Está a trabalhar na biblioteca, mas tem outras funções também de como é que se diz, propagandear atividades e gerir a página e por aí fora. Tem mais algumas funções. Está bem ocupado por enquanto. Agora, é claro, tudo o resto será para a questão de combustíveis, a questão das limpezas, a questão dos pequenos arranjos, que pequenos, por vezes não têm assim, só têm o nome, por vezes custam algum dinheiro, portanto, enfim. Agora, a nossa grande mata-mata, como se diz, será a limpeza. O grande objetivo. Eu vi aqui questões sociais, limpeza e escolas. Escolas, sim. A limpeza, sobretudo, temos ali uma mas lá questão, está, a limpeza também é função da Câmara, não é? Mas temos ali uma questão que queremos resolver, que é a limpeza da Ribeira de Torregela desde o princípio até cá abaixo. Acho que é uma ribeira que é engraçada, portanto, quem conhecer aquilo bem, tem que estar bem limpa, quer a ribeira, quer a envolvência, estás a ver? Essa é uma das coisas que queremos de facto fazer. Mas isso, a limpeza dos ribeiros não é um problema de competências, só em termos de licenciamentos, de autorizações, é coisa complexa. Aí a Junta pode ter um papel a fazer. Não, a Junta acho que pode ter essa competência e acho que tem essa competência. Acho. Mas não é possível, por exemplo, a Ribeira de Torregela, em relação à vossa freguesia, tem uma importância, parece-me a mim, um pouco superior àquilo que qualquer uma ribeira tem normalmente. Sim. Porque tem uma zona envolvente muito interessante, zonas de repouso, etc. Não seria possível a Junta pensar em fazer um estudo, uma espécie de um plano equiparado ao plano, ou que chama-se um plano pormenor na parte de urbanização, um plano que permitisse a aprovação prévia de várias entidades de saber como é que aquilo devia ser arranjado, não é? Portanto, qual era o problema, a expressão, o corte de cabelo adequado a cada sítio, não é? Onde é que se podia cortar, onde é que não se podia cortar. Porque isso já permitiria, em primeiro lugar, saber como é que as coisas estavam a ocorrer e, em segundo lugar, atuar sempre que era necessário. Porque isso é sempre processos muito complicados. Não, temos, aliás, há ali uma associação no bairro que tem um projeto para isso, que se chama-se aquilo a Associação Malagueira Vida e Vivida. Eles têm um projeto e que nós também, já a anterior junta apoiava, e nós iremos apoiar, e é exatamente tentar perceber e fazer um plano pormenor, ou chamemos-lhe assim, para a zona da Ribeira. Até porque entendemos que o espaço também, em termos das pessoas estarem por ali e poderem estar ali ao ar livre, etc., o espaço não está muito bem aproveitado. Por exemplo, acho que no espaço todo da Ribeira, naquele espaço todo verde, por ali anda, haverá para aí 3 bancos, não mais que isso. Há que fazer ali uma remodelação, de facto, naquilo tudo. E penso que os vamos fazer, aliás, tenho lá em cima da secretária o projeto que eles vão apresentar e que nós iremos também apoiar. Em relação às questões sociais, e referiste que é uma freguesia com um grande leque social, desde a classe média alta até gente mesmo pobre, se calhar é um pouco em todo lado, mas faz parte da nossa vida, mas de qualquer modo, qual é o plano para o que é que se pensa, o que é que pensam fazer para, especialmente, resolver o problema dos mais necessitados, como é bom de entender, e com certeza, ao referires isso,
porque devem pensar, certamente, que é necessário também conciliar todas essas discrepâncias sociais existentes na freguesia. Exato. Aliás, nota-se que há um sentimento, eu contra mim falo, eu também sou freguês de outra freguesia, não desta, mas há um sentimento de muito distanciamento em relação à freguesia. E isso talvez é preciso conquistar talvez também os cidadãos para esta realidade das freguesias. Eu acho que sim, e acho que sim por uma razão simples. Como disse há pouco, eu nestes dias, desde que fui eleito, não tenho parado. Isto é uma freguesia que terá seguramente 60, 70, 80 entre escolas e organizações por aí. E, portanto, tenho visitado sítios, por exemplo, como fomos há pouco tive uma associação que se chama Vida Ativa, que tem um grupo de psicólogos, de professores, que tratam exatamente desses problemas das classes mais baixas, portanto, e até de etnias. Portanto, há aqui um trabalho feito, mas aí há a dizer, em relação, já me perdi aqui com o que é a dizer. Não, em relação à harmonia social, já estou, talvez seja isso. Já lá vou, quer dizer. E de facto tenho feito estas visitas todas e noto que as pessoas têm ficado surpreendidas de nós aparecermos. Sobretudo eu aparecer, porque os dois que tenho na junta a meio tempo trabalham, não é? Está divididos, em que só vou eu, por vezes, às visitas. E reparo que as pessoas ficam surpreendidas de aparecer o Presidente da Junta. Talvez isso seja o que estás a dizer, talvez isso tenha o significado de a Junta não ter aparecido até agora muito perto das pessoas, não sei. Poderá ter esse significado. Bom, a presença do Presidente da Junta é bom para que o Presidente da Junta conheça a realidade, mas depois vão cobrar resultados. Depois, quando lá voltares à próxima... Não, já cobraram, já tenho uma lista. Um caderno de encargos enorme. Um caderno de encargos, cada escola que vou, ou cada associação que vou, que é enorme, e que nós iremos atender e fazer o que for possível, mas, enfim... Vamos, em relação às escolas, o Sérgio já tem muitas perguntas também para fazer, mas em relação às escolas, isto faz-me uma certa confusão, e não é a primeira vez que eu levanto este tipo de questões aqui na rádio, mas tu és o interlocutor ideal para isso, porque além de seres presidente da Junta, foste muitos anos o presidente de uma escola, não sei se é escola ou se é agrupamento escolar, mas agora é agrupamento escolar. Bom, mas era uma escola significativa em Évora, a antiga escola industrial ou comercial, como se quiser, e tens, portanto, uma experiência, tu és professor de profissão, tens uma experiência muito grande ao longo dos anos na área do ensino, e do ensino secundário, todas essas coisas, e do ensino primário, toda esta escolaridade. E a confusão que eu tenho é esta, é que seja a Junta, seja a Câmara, seja quem for, que administram uma escola por partes. Uns administram uma parte do pessoal, outros administram o edifício, outros administram os professores, outros administram os auxiliares. Faz-me uma certa confusão. Também a mim faz, e repara, ainda mais neste momento, sobretudo nos agrupamentos, quem é diretor de uma escola tem que gerir, não gera o pessoal todo da escola, do agrupamento, uma parte dele é da Câmara. Ou seja, por vezes tem que conciliar... Então, o presidente, o diretor, vamos assim chamar, o diretor não manda no pessoal auxiliar? O diretor manda no pessoal que está lá no agrupamento, mas a Câmara pode dizer assim, olha, aquele agora está ali, mas vem para cá, vem para nós, outra vez, ou é para outro lado qualquer. É uma espécie de destacamento, é um destacamento. Claro, porque ele é efetivamente da Câmara, ou seja, já não são muitos, ainda são alguns, mas já não são muitos os funcionários do Ministério da Educação que pertencem aos quadros da escola, são já mais da autarquia. Exceto os professores. Os professores são todos. Não, os professores são sempre do Ministério da Educação. Pois. E o edifício, neste caso, também é da responsabilidade. Depende. Se for no caso das escolas primárias. Se for um edifício da EBI, é da Câmara. Se for uma escola do terceiro ciclo ou secundária, é do Ministério da Educação. Portanto, André Gouveia. O que é que a Junta de Freguesia tem a ver com isso? Nada, só tem a ver com as escolas primárias. Com as escolas do primeiro ciclo. Com os do primeiro ciclo.
Jardins de infância e primeiro ciclo. Mas jardim de infância e primeiro ciclo, mas aí são responsáveis, porque pelos edifícios? Não, edifícios, refeições, edifícios e refeições. E transportes, não é? E transportes, exatamente. Exatamente. Mas está, como tu dizes, está dividido, é verdade. Pois, eu penso que é capaz de... Há aqui uma certa confusão. Percebe-se, por exemplo, a questão dos transportes, que a freguesia consiga, em termos de proximidade, fazer uma certa articulação dos transportes, até entre várias escolas. Né? Sim. Eu ainda não tive o prazer de ver aquilo que me habituei a ver nos filmes americanos, que é os famosos autocarros amarelos. Toda a gente sabe que levam miúdos, né? Portanto, exatamente. Para os estudantes. A gente cá somos mais modernos e não queremos essas coisas amarelas, nem autocarros. Somos autocarros de várias cores, que é para andar tudo lá misturado, não percebe nada. De qualquer modo, é difícil, portanto, uma intervenção quando o poder de facto está repartido dessa maneira. E aqui, numa das preocupações, passando para outras... Vejamos o caso da André Gouveia, o facto de haver ali a briga entre o Ministério da Educação e a Câmara de Évora, e dizer, a escola está como está na mesma. Mas eu ia para as questões sociais, porque também aí as coisas são muito, muito complicadas, por muito boa vontade que a Junta tenha, a verdade é que aí também há várias forças envolvidas, não é fácil resolver, especialmente nas classes mais necessitadas, sobretudo a nível da habitação, desde logo, é um problema muito complicado, e depois todo o tipo de assistência social que é necessária, é que a Junta não tem naturalmente capacidade para se meter nisso, pode aqui funcionar como um agente facilitador. A Junta o que tem feito neste momento é criar algumas comissões e trabalhar em paralelo com associações e encaminhar. É claro que dá algum apoio, o mínimo, tudo que é possível, o mínimo, às vezes um pagamento de água, ou isto, ou de luz, ou isto ou aquilo, portanto, mas sobretudo trabalha com essas associações e encaminha. Outra questão que está a começar a haver com a habitação, sobretudo no bairro da Maladeira e Cruz da Picada, é o facto das casas já estão numa fase em que já necessitam de muita, como é que se diz, muitas reparações, portanto já precisam e começa a ser difícil porque foram casas feitas para custarem o mínimo possível, na verdade, foram casas de habitação social, digamos, e não foram feitas provavelmente com os melhores materiais, ou materiais melhores. E acontece é que estão a ter já problemas graves, se calhar antes do tempo que deveriam ter, e isto vai levantar problemas também em relação às habitações, sobretudo na Maladeira. Mas isso aí também, provavelmente, tem havido alguma falha na área da manutenção, porque independentemente dos materiais, são mais fracos, mais manutenção requerem. Claro. Mas é sempre necessário olhar para as coisas, não é? Mas as casas pintar, reparar, etc. As casas são das pessoas, não é? São delas mesmo, foram compradas. São aquelas casas da assistência social antiga que foram vendidas às pessoas. Exatamente. E agora o Estado não tem casas para fazer assistência social. Exatamente. Agora há esse problema e há o problema acrescido das casas. Não, mas agora podem fazer mais casas e depois vendê-las outra vez às pessoas. Depois voltam a não ter outra vez. Poderá ser por aí, mas isso é uma questão que a Évora terá que trabalhar. Não, mas se as casas são das pessoas e essas e outras mais, aí há se calhar, pergunto eu, se vocês têm alguma coisa pensada nessa matéria, às vezes a montante da obra em si, sim. Há a grande dificuldade, que às vezes é mais difícil que a própria obra, que é o licenciamento camarário. Que é muito complicado. Sim, isso é muito complicado. Não, mas aí é que eu não meto. Até é provável que muito boa gente não consiga fazer nada em casa. Quer dizer, conservar pode-se conservar. Agora, aquela modificação de desviar uma parede para ali,
alargar ou então, porta para o outro lado, isso é uma complicação. Ou então faz como muitos, não é? Faz e depois logo se vê. Não, em Lisboa basta, se não alterar por fora, pode mexer por dentro, por exemplo. E noutros concelhos, cá não. Aqui não. Por isso é que a Junta de Freguesia pode ter um papel importante nessa matéria, tendo por base a necessidade que aí existe, segundo estás a dizer, não é? Sim, existe. O outro aspecto que aqui foi falado foi a questão da limpeza. Aí está outra área complicada, por vários motivos. Primeiro porque a freguesia, a Junta de Freguesia não tem pouco pessoal, como vimos, para limpar. E depois as limpezas aqui em Évora têm que ser muito feitas à mão, porque as máquinas não se dão bem com o património. Há aqui uma incompatibilidade histórica, se assim se pode dizer. É uma questão muito delicada porque, mas como disse há pouco, ao princípio, eu na verdade neste momento vejo o que não havia há muitos anos, alguma mobilidade do pessoal da Câmara e a limpar por esses bairros. E sobretudo tenho visto aqui na Malagueira como tenho visto na Horta das Figueiras. E portanto agora é tentar manter, mas é evidente que com 3 funcionários, 3 operacionais, uma senhora e 2 indivíduos, quer dizer, não é possível manter isto como nós queríamos uma freguesia com esta dimensão. Mas vamos tentando. Mas nesta área da limpeza, normalmente há acordos de transferência de competências nesta área da limpeza. A Junta de Freguesia, ou melhor, a União de Freguesia a sua União de Freguesia está disponível para fazer isso com a Câmara, com o devido com transferência de verbas, não é? Para pagar essa... de verbas até de algum pessoal. Eu confesso que, embora agora elogio, de facto, o facto de andar muita gente agora na limpeza, também não deixo de criticar, de facto, a má gestão que é feita desse pessoal, porque não há, digamos, se nós repararmos bem, se quiserem um dia ver, basta verem como trabalha o pessoal na limpeza, com alguma falta de liderança, com alguma falta de orientação, muita gente parada, quer dizer, eu aceitaria, de facto, um protocolo com a autarquia, desde que houvesse, de facto, as verbas, como eles dizem para o governo também tem que dar às autarquias têm também às juntas. Mas sobretudo, também que deem algum pessoal à junta. Quer dizer, esse protocolo tudo muito bem, mas pelo menos mais. Nesta freguesia, nós temos 3. Para poder enfrentar a limpeza, tinha que vir mais verbas e tinha que vir pelo menos mais 3 pessoas. Pelo menos. Menos que isso. Mas se não vierem, as coisas estão comprometidas, não é? As coisas estão comprometidas. O que se pode fazer aqui é numa semana começar a limpar e ir limpando até dar a volta a tudo e depois logo se vê. Na semana passada, o teu colega da outra junta estava preocupado e diz que quer trabalhar nisso, quer fazer algumas reformas, tanto quanto eu percebi, não sei se o termo indicado será esse, mas penso que sim, algumas reformas, quer mexer, digamos assim, na própria estrutura da junta, portanto, o próprio funcionamento da junta. Aí no vosso caso, isso não será necessário, as coisas está tudo bem enquadrado. Na estrutura da junta, porque não, eu acho que o que nós estamos a fazer e começamos já a fazer não é estrutura, é questão funcional da junta. Sim, o funcionamento, acaba por ser o funcionamento. Sim. Mas para mudar o funcionamento tem que se mudar a estrutura, penso eu. Não, mudar o funcionamento será, sei lá, a maneira como se fazem os despachos, a maneira como o correio entra e sai, a maneira como tudo isso é distribuído e por vezes até as coisas baterem, não saber bem quem é que tem a tarefa de e a tarefa de. É mais nesta base. É na divisão, sobretudo, de responsabilidades por funcionários. Em termos de organização, é necessário. Em termos de estrutura, não sei o que é que chama estrutura, mas só vejo esta necessidade. Há ali algumas coisas que, de facto, o funcionamento não é o melhor. Além de não ser o melhor, põe se calhar as pessoas, 2 pessoas a trabalhar no mesmo assunto, por exemplo, quase sem uma saber da outra. Há assim coisas deste tipo caricatas. E depois, sobretudo, é tentar acabar com muito papel ali dentro. O papel arquivado, sim senhor, tem que haver o papel e há de haver sempre, mas entre as pessoas não deixar de haver papel.
Portanto, é uma aposta na digitalização. Sobretudo, sim. Ali no Mas funcionamento. isso aí é uma questão cultural. O pessoal ainda não está muito habituado. Pois, Ainda gostamos muito de trabalhar no papel. Eu gosto não, de integrar no papel. é verdade. Basta só dizer que isto, um exemplo, há uma empresa informática que tem o software ali da junta, e nós estamos a pensar, já vimos uma, já vimos outra, e estamos a ver se, estamos mais a tentar até ter outros orçamentos para apertar com aquela que está com a junta, que achamos que é boa. Mas só o facto de nós andarmos a perceber orçamentos e a mudar software já é uma dor de cabeça para o pessoal da junta. Para os administrativos que lá estão, já é uma dor de cabeça. Mas isto vai mudar? Não vai mudar. Portanto, há de facto, há esta briga com as pessoas e são avessas à mudança, muitas delas ainda. Isso são coisas próprias da natural. Pública, portanto é assim que... E depois também... Mas há muita gente que está mal, habituada que de dirigentes, não é só o pessoal de baixo. Claro. É que muda porque muda, mas depois fica pior. Portanto, por exemplo, há uma fixação com o digital, mas isto só funciona mal. Não, mas ouve lá. É um bocado armado com arames, não é? As coisas não estão consolidadas. E isso às vezes desmotiva as pessoas. Não é? É assim, ali, já disse e continuo, o papel nunca há de acabar, e sabes isso também como eu, o papel nunca há de acabar. E tudo aquilo que está arquivado em papel, portanto, agora, ali entre as pessoas, andar papel para aqui, papel para ali, não tem grande sentido. E é com isso que temos a acabar. Não é fazer daquilo ali digamos, uma junta digital. Bom, podia ser uma novidade. Bom, além destas três questões, as questões sociais, limpeza e escolas, que não é pouco, há mais alguma outra que a gente poderia aqui destacar ou não? Não, há uma que nós prometemos lutar, e repara, isto podem dizer assim, o homem é maluco, mas não, quer dizer, eu acho que tem algum sentido aquilo que falámos quando foi da campanha eleitoral. Nós estamos a falar de uma junta que provavelmente é um terço de tudo isto, ou se calhar mais. É a maior junta, como disse, do Alentejo, é maior que muitas cidades daqui do Alentejo, e etc. Mas é número de habitantes e em quilómetros e área. De habitantes, é número de habitantes. E em área. Sim, e são quase 19 mil eleitores. E, portanto, em área. E, curiosamente, na outra junta, no lado lá da cidade, há 4 ou 5 centros de saúde e deste lado não há rigorosamente nada. Eu acho que era uma coisa que se devia, e estamos a pensar, não sei por onde começar, não faço a mínima ideia, mas acho que tinha algum sentido trazer para aqui um centro de saúde, uma unidade de saúde familiar. Pronto, também é um dos objetivos que muita gente poderá nem entender, mas eu acho que a dimensão que isto tem que merece. Vou dizer assim, mas veio o hospital aqui para a freguesia, deixa lá o hospital. O hospital é o hospital. Aí ganham logo e ficam logo à frente. Aí com o hospital ganham logo. Mas aí é para o Alentejo todo, a gente só quer aqui para junto, à União de Freguesias. Portanto, mas é de facto uma coisa que eu acho que está mal distribuída. Ananias, já agora, Faustino, eu depois posso fazer a pergunta. Diga. Não, eu ia só contar uma história, que nem sei se contar, acho que foi com o saudoso Jorge Sampaio, que veio cá o presidente sueco, eu sou sueco, e que lhe disse que havia um problema dos hospitais e tudo isso. E depois, eu não sei, não vamos já dos pormenores, mas o que é engraçado é que depois, com a continuação da visita, ele disse, não, você não tem um problema de hospital, você tem um problema de transportes. O seu problema é transportes, porque sim. Por exemplo, há aí um problema muito complicado que eu bate sempre nisto, porque acho que é a maior fraude nacional e as pessoas não perceberam, que é o INEM, aquilo é uma coisa que não funciona, é uma estrutura burocrática
ninguém percebe, eu não percebo aquilo, tenho muita dificuldade em perceber, de chamar alguém. Eu, como tu sabes, vou ao pé dos bombeiros, quem tem mais ambulância. Sim. Tem que ligar para uma pessoa em Lisboa que nem percebe onde é que isto é. Eu tenho uma dificuldade. Estar ao pé do hospital e dos bombeiros e ter que ir a Lisboa. É verdade. Aliás, já passei por isso várias vezes, é necessidade e não funciona bem. Inclusive, duas delas desligaram o telefone na cara. E, portanto, mas se calhar a articulação dos transportes pois, calhar, é importante para articular o problema da saúde, para levar toda a saúde. Exatamente. Nós sabemos parece uma brincadeira, mas não é. Não é. Nós sabemos como é que são os transportes. Porque a pessoa provavelmente não irá a pé, mesmo estando, se tiveres um centro de saúde na freguesia, a pessoa não vai a pé para o centro de saúde. É verdade. Quer dizer, quem o leva, o carro que o leva para esse centro de saúde aí também o leva para o outro lado, na outra freguesia. É verdade. Mas acho que o facto de haver aqui um centro de saúde, uma coisa desse tipo, dá alguma sensação de maior segurança às pessoas, a muitas delas, sobretudo àquelas mais velhas. É aquilo que me parece. Não sei. Sim, faz parte das freguesias o ter determinado tipo de equipamentos e determinadas coisas características que faz de facto dela uma freguesia. Portanto, isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Claro. Há uma série de requisitos que tem que ter para ser uma freguesia. Mas esqueces também que a Malagueira foi pensada para ser a cidade da Malagueira. Ou seja, para ser a cidade de Évora fora do centro histórico. É assim que o César Vieira o viu e quis fazer. Pensou, sim. Ele ainda hoje diz que em Portugal foi dos melhores projetos que teve. Bem, são opiniões, é a opinião dele. Sérgio? Não, a Malagueira e Horta das Figueiras, segundo os censos de 2021, tem 21.554 habitantes. 22 mil. Quase 22, pronto. 21.500. E tem mais volta de 18 mil e tal eleitores. Exatamente. É uma grande freguesia com muita gente. Penso que, não sei se reconhece isso, haverá problemas de mobilidade. Por exemplo, há um trânsito muito intenso, por exemplo, na Rua Horta das Figueiras, penso que se chama a antiga Estrada de Viana, não é? Viana, sim. É uma preocupação. Há uns tempos atrás falava-se da possibilidade de um separador central, ampliar a via. É uma zona comercial também com muita circulação. Sim. Claro que é preocupante, é uma zona terrível, eu penso, segundo ouvi dizer, também não tenho dados estatísticos, que será talvez a rua com mais trânsito em Évora, não sei. Mas de facto é impressionante o trânsito que há naquela rua. Acho que havia alguns projetos, mas neste momento o que se coloca, e o que eu ouvi falar, não em termos oficiais, mas o que se está agora a pensar é a questão do Lidl e do Juventude. Portanto, se isso for avante, e parece não, já foi assinado o contrato entre o Juventude e o Lidl, acho que falta apenas a cedência da Câmara do terreno lá em baixo, junto ao Plaza. Essa obra vai mexer com toda aquela rua. Portanto, que terá que haver mais uma retuna em frente, por exemplo, do pavilhão do Juventude, portanto, ela terá que ser alargada, portanto, vai mexer com tudo isso. E penso que é isso que se está a esperar agora, e que já há um projeto na Câmara para mexer nessa rua e, aliás, fazer uma saída mais por trás do campo do sintético de Juventude para cortar para o Lusitano, porque parece que o Lusitano vai sair dali e que vai ser destruído o campo Estrela. Mas o que houve ali foi uma grande centralidade de comércio, uma coisa fora do planeado, portanto, há ali uma grande área comercial. Eu não sei se falaste no Campo Estrela, não sei se o Campo Estrela está na freguesia. Está. Não te parece, como Eburense e como Presidente da Junta, não te parece mal demolirem aquele campo? Parece. Não é por eu ser do Lusitano de Juventude, parece-me não é esse o ponto. Olha, parece-me como Eburense, Presidente da Junta e Juventudista. Parece mal. Eu acho que é um campo histórico que devia... Agora, é assim, aquilo chegou a um ponto
que penso que uma Câmara não poderia ali enterrar tanto dinheiro. Acho que era Mas ficará mais barato fazer, por exemplo, um Estado Municipal novo do que adaptar aquilo. O Estado... Não é uma coisa fora, Évora também, afinal de contas, momento, não tem nada do outro mundo. Neste momento o visitante tem a Silveirinha, portanto é para lá que vai, e penso que irão lá fazer penso 2 sintéticos de treino por causa da formação. O estádio que vai ser feito é do Juventude, é particular, não tem nada a ver com a Câmara. Tem, no fundo, a Câmara oferece o terreno, tem, não é? Mas não é um estádio municipal, não é? Agora, como custa ver derrubar o Campo Estrela? Sim, custa, e acho que ser um Lusitano Évora também não é, em termos esportivos, o que sempre foi, embora os clubes neste momento andem na mão de baixo, não? Na minha opinião, não é. A minha preocupação, Ananisa, não é o Lusitano, é o Juventude, nem ter sido um clube, o campo histórico do Lusitano, não é esse o ponto. Eu não sou pessoa muito viajada, mas tenho feito algumas viagens aí para o estrangeiro, poucas, mas uma das coisas que me impressionou aqui há muitos anos, logo no princípio, quando comecei a ir e a ver, é ver, por exemplo, 10 campos de futebol todos a pé uns dos outros. Campos de futebol, não tem bancadas nenhuma. Sim. É que nós, quer dizer, também olho para o campo de Estrela para as bancadas, tudo aquilo feito em granito, tudo aquilo, hoje era uma fortuna fazer aquilo, partir tudo aquilo aos bocados, a mim dói-me muito, mas é preciso parques para as pessoas jogarem, porque mal ou bem, eu penso que são mais os jogos, o Sérgio acompanha isso muito mais do que eu, são mais os jogos, são mais os campeonatos, são mais as equipas, do que o público a assistir a tudo isso. Sim. Eu acho que não estou enganado. Não, aliás, nós cá somos um país rico, cada clube tem um estádio, quando, por exemplo, na Itália vais ver, há o estádio comunal, um estádio e depois, sei lá, o Milão e o Inter, têm os seus campos de treinos, as suas áreas de treino, mas o estádio onde jogam é aquele, não é? E isso passa ao mesmo com a Roma e com outros assim. Cá é que este é um país rico, cada um tem um estádio, pronto. Mas enfim. Mas para já isso não é preocupação da Junta. Não é preocupação. Não é preocupação como eu Bolonense que acabe um clube, não. Mas o ordenamento esse ordenamento isso pode ser muito importante, esse ordenamento da chamada antiga estrada de Viana, isso pode ser uma coisa muito estrutural mesmo para a freguesia. Sim, para a freguesia pode, e vai ser, segundo sei, fica a formação do Juventude ali, fica ao Lidl, portanto aquilo vai alterar por completo ali aquela zona toda. Aquela do Juventude e depois a outra do Lusitano. Sérgio? Não sei, o que é que podemos abordar ainda? Também estamos quase na reta final do programa, desta entrevista. Não sei, José Faustino, se tem mais alguma questão. Há sempre questões, não é? Que costuma colocar, penso no essencial e dentro daquilo que foi dito, que se tocaram todos os aspectos. Isto eu sei que é muito bonito às vezes de falar coisas muito concretas e grandes planos e coisas dessas, mas depois é mais difícil a fazê-los, não é? Eu só queria... Havia um assunto que foi muito falado. O balanço é que é mais complicado, agora até... Houve um assunto. Mas o Ananias também não se alargou muito, foi modesto. Eu posso... ainda posso dizer mais alguma coisa, mas eu estava a dizer que houve um assunto que foi muito falado na campanha para estas eleições autárquicas, foi o tema da habitação em Évora. A freguesia também tem... Então já falámos nisso. Já falámos nisso. Já falámos. Não, já falámos. Há problemas de habitação, como há na cidade toda, é evidente. E já disse que nesta altura aquela zona... Mas eu acho que o Ananias, se me permitem, já agora até podemos acabar o programa com isso, pôs o dedo na ferida e merece o meu elogio, porque justamente pôs a coisa, chamou-me a atenção a mim, e eu costumo estar sempre atento, agora também fui apanhado em contrapé, porque a realidade é que normalmente as pessoas falam problema de habitação, mas habitação dos outros, de terceiros. E acontece que metade ou mais metade da população é proprietária da habitação. Exatamente. A conversa tem que ser para os proprietários. Também. Que é uma coisa que na política não se gosta muito. Proprietários é uma coisa a bater, mas hoje em dia, não é? E portanto, mas a realidade é que os cidadãos são proprietários. E
E aqui ao longo da nossa conversa de hoje, verificou-se, pelo menos da parte do Ananias, e se eu estou errado, estás à vontade para me corrigir, justamente uma preocupação muito grande na gestão territorial da freguesia, precisamente com uma grande incidência nos proprietários. Exatamente. Desde a habitação até ao futebol, que acabamos a falar nisso. Exatamente. Eu só queria dizer, se cá para terminar, que a passagem de testemunho, digamos assim, da anterior junta para esta foi perfeitamente pacífica, e digamos, e cordata, e foram de facto passado todas as informações que deveriam ter sido, acho eu. Dizer também que em relação ao pessoal, portanto, estamos satisfeitos que o pessoal, portanto, trabalha, parece-nos que não há ali, e espero bem que não haja, na política isso até agora não havia, e também até em termos de estrutura e financeira e por aí fora, portanto, tudo está dentro do que é expectável, sem qualquer problema. Muito bem, chegamos ao fim desta conversa com o Ananias Quintano, Presidente da União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras. Ananias, quero agradecer mais uma vez o facto de ter aceitado o convite. E sabem que sempre disponível para a Rádio Diana FM. E eu gostava também de agradecer ao Ananias e desejar felicidades nesta nova missão que tem pela frente e que tenha êxito, naturalmente. Obrigado. Ora, o Falando Com fica por aqui, regressa 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde. Falando Com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM.